Dizer oficialmente boa noite a todas, que acho que até agora somos só mulheres, estamos presentes. Agradecer mais uma vez à CEL pela sua disponibilidade. Dizer que é a segunda parte da oficina da respiração consciente e gostava de perguntar, digam por favor no chat, se eventualmente está aqui alguém que não esteve a semana passada. Se digam, para também a CEL principalmente perceber se eventualmente é preciso reforçar algo que tenha dito na semana passada e que quem não esteve não perceba. Ele ainda não esteve. Não teve ok. O que é que eu queria dizer mais? Desculpem, perdi o meu raciocínio. A Cláudia também não teve, ok. Depois, não se inibam de perguntas, que eu sei que a CEL gosta muito de que a oficina seja partilhada e haja conversas. Também ela gosta muito que as câmaras estejam a funcionar, e isso eu percebo. Isto já é tão diferente do registro habitual, de que não vermos caras até torna a coisa ainda mais estranha, mas só para reforçar, nós estamos a gravar, como sabem, e quem não esteve presente na semana passada, era isso que eu queria dizer, pode ver no nosso YouTube, no YouTube da Ludotempo, que é a associação por trás desta iniciativa. Tem lá os vídeos, quer da primeira parte da oficina da CEL, quer os de outras Play Talk que nós temos feito e outras iniciativas, podem ver, e é reforçar isso, nós estamos a gravar, ou seja, se vocês não quiserem partilhar as vossas carinhas larocas com o mundo, nós compreendemos perfeitamente, desliguem então por favor as câmaras, desliguem sim o microfone e sempre que a CEL abrir a discussão, aí liguem, para não haver muito ruído de fundo. Eu queria começar com esta segunda parte da oficina, fazendo um resumo muito resumido da primeira oficina e daquilo que eu acho que a CEL partilhou, que a mim faz-me mais sentido, principalmente porque é um assunto que nós estamos a aprender, como estávamos aqui a falar, que há sempre atualização destes conhecimentos e deste novo acessório, desculpem eu usar assim, mas eu acho que é mesmo, vai se tornar um acessório quase de beleza nestes tempos. Ficou-me aqui a dúvida se teria ficado bem claro para todos aqueles sinais que tu disseste que nós devíamos estar atentos, acho que isso ficou claríssimo, mas a minha questão, os sinais que a CEL disse a semana passada foram irritabilidade, sono, má disposição, alterações respiratórias, não sei se me está a falhar algum, eu tive aqui, tonturas, pronto. Queda sem justificação, assim, a criança cair e não era habitual, também pode ser. Quer para a criança, quer para o adulto, tendo em conta que, vou reforçar novamente, atualmente o que a DGS diz, no espaço que é obrigatório o uso de máscara, é obrigatório para toda a gente acima dos 10 anos, abaixo dos 10 anos fica ao critério do adulto. Nos outros espaços, de espaços como infantário, isso acho que é uma questão muito delicada, então não vou puxar essa questão porque nós próprios não sabemos, mas perante estes sinais, quer do adulto, quer da criança, o que é que nós devemos fazer? Ok. Essa pergunta é excelente. Portanto, se observarmos que uma criança possa estar diferente do normal, para já, perguntar, ela esteve com máscara ou não? Pronto, claro, não é? Se ela esteve com máscara, pelo menos mais 10 a 15 minutos, a primeira coisa a fazer é tirar a máscara. Pronto. Depois também podemos pedir à criança para ela explicar melhor o que é que está a sentir. O que é que estás a sentir? E colocá-lo no teu corpo. É importante que a criança saiba identificar, eu estou a sentir aqui no peito, eu estou a sentir na minha barriga, é aqui mãe, ou é aqui educadora, ou a pessoa que for. Portanto, referirmos ao local do corpo. Também, isso depois também nos dá logo a ideia que a criança possa estar com algum sintoma devido ao uso da máscara.
Está bem? Depois, se a criança permanecer com os mesmos sintomas, mais 3, 4, 5 minutos após retirarmos a máscara, então temos que pedir para ela beber água, para se acalmar, então aí podemos ter que ver se era outra coisa qualquer. Portanto, primeiro que tudo, tirar a máscara. Pronto. Não é? Colocá-la, se estivermos dentro de um espaço fechado, e se possível, colocá-la num espaço arejado, também é importante. Okay. Se a criança colaborar, podemos pedir, então estás a sentir que a tua respiração não está bem, então vá, calma, sente a tua respiração, vamos respirar um bocadinho mais pelo nariz, inspira e expira pelo nariz, portanto também dá-nos estas indicações. Se tudo passar, a criança bebeu água, passado 3, 4 minutos, 5 minutos, ela tem que estar normal, como antes. Ok. Se não tiver, temos que ver. Se tem febre ou se há outra coisa qualquer. Claro. Ou eventualmente saúde 24, se precisarmos, por exemplo. Não sei se faz sentido, é uma pergunta. Claro. Se for a questão da máscara, de certeza absoluta que passado 3, 4 minutos ou menos até, está tudo resolvido. Desde que esteja num sítio arejado. Se estiver num sítio fechado, devemos-la colocar num sítio arejado. Ao ar livre. Obrigada, excelente. Não, e só outra pergunta. Tu falaste da semana passada de 3 em 3 horas a máscara tem que ser mudada, temos que pôr uma máscara nova, se tivermos que fazer um uso contínuo e que tinha que haver ali uma pausa de algum tempo, não sei se referiste... 10 minutos, 15 minutos, para que se respire. E estas 3 horas podem não ser assim tão lineares. Imagino que a máscara começa a estar molhada, úmida, ou com cheiro. Se a gente sente que a máscara, que é um cheiro que não nos agrada, devemos substituir logo. Ok. Portanto, há algumas condições, por exemplo, há pessoas que transpiram mais, sentem que a máscara começa a ficar transpirada, devem da substituir logo. Não devem manter a máscara úmida. Está provado, e isso está provado, que a máscara úmida reduz a capacidade de retenção das partículas. Ok. E a minha pergunta é também, tu falaste das 3 horas, fisiologicamente, pensando numa criança, quanto tempo, do teu conhecimento de fisioterapeuta e não só, quanto tempo é que tu achas que, para mim, mãe, a professora que trabalha com miúdos, 3 horas a mim para um miúdo, sou sincera, faz-me uma certa confusão, mas o que eu quero neste caso é a tua perspectiva científica, digamos assim, de fisioterapeuta, quanto tempo mais ou menos é que tu consideras que é o máximo para uma criança estar com a máscara e que é tranquilo, quer dizer, tranquilo nós nunca sabemos se é tranquilo, mas fisiologicamente é o tempo aceitável. É outra pergunta difícil, tem a ver com a capacidade da criança, se ela se pratica desporto, provavelmente terá mais tolerância, se tem problemas asmáticos, então terá menos, tem muito a ver com a particularidade da criança, mas eu acho que 3 horas é muito tempo. Criança, então qual era assim o tempo que tu dirias que é um tempo... 45 minutos, meia hora, 45 minutos. Okay. Nós vamos assistir a própria criança vai tirar a máscara, penso eu. Meia hora, 40 minutos, se nós, pronto, depois devemos deixar um intervalozinho para a criança respirar e vamos ter que estar muito, estar atentos a cada criança. Ok. Vai ser diferente de criança para criança. Sim, ou seja, é isso, estarmos bem atentos e principalmente àqueles sinais que tu disseste, se calhar são os sinais de perceber. A outra pergunta que eu te queria fazer era realmente, e tu falaste agora, de crianças, e não só crianças, que acho que este conhecimento é importante também para nós adultos, que tenham problemas respiratórios. Além de termos aqueles sinais de alerta, que mais é que uma pessoa pode ter presente? Pronto. Comportamentos. Sim. O treino respiratório deve ser feito sem máscara. Devemos fazer um treino respiratório e nós hoje vamos fazer essencialmente esse treino respiratório, mas eu posso dizer já o que é que não se... É assim, por vezes alguém diz, olha, respira fundo, só que as pessoas quando respiram fundo, respiram naquilo que nós chamamos uma respiração vertical, que é... Pronto, não é esta a respirar fundo. Respirar fundo é respirar no tórax. É aumentar, de forma a que em cada respiração ela seja um bocadinho mais ampla.
seja um bocadinho mais ampla. Pronto, esta é um dos coisas, das estratégias, nós vamos ver isso hoje. A outra estratégia, em termos das crianças com problemas respiratórios, vamos experimentar várias máscaras. Elas são diferentes umas das outras, umas serão mais finas, umas serão mais grossas, umas terão 3 partes, umas terão filtro interno, outras terão... portanto, teremos que ir treinando com a criança qual será a melhor para ela. Ok, quase como a chupeta. Quase como a chupeta. Eu, por exemplo, ao meu filho eu tenho a tal bolsinha que eu vos mostrei, não é? Trouxe na mesma hoje, para quem não esteve cá presente, tenho a tal hoje, até é diferente, com a coleção verão, inverno. Não, esta é primavera-verão, coleção primavera-verão, que tem umas bolinhas. O meu filho, por exemplo, anda com 4 máscaras dentro desta saquinha. Uma com válvula, uma destas cirúrgicas, e 2 destas, para ir substituir. É uma estratégia. Ok. Para quem não teve, vou só reforçar, para quem não teve, se calhar não percebe, mas a CEL, para mim, deu uma coisa que eu acho que... Deu um conselho, uma estratégia, um ensinamento, que eu acho que é mesmo muito importante, que é a questão da saca, do saquinho, para nós termos a nossa máscara, para não andarmos a partilhar o que não há de ser partilhado, que é as bactérias, os vírus, neste caso do corona e outras coisas, porque se usamos a máscara, eu vejo isso, tenho estado atenta, vejo muitos tabliers agora com máscaras lá pendurados, pronto. O que a CEL partilhou connosco nós usamos a máscara, tiramos pelos elásticos, pomos dentro do saquinho, fechamos o saquinho, pomos na máquina de lavar a roupa e eu ainda não tenho o saco e lembro-me tanto de ti e pensar assim, tenho que arranjar o meu saco, porque depois nunca sei onde é que hei de pôr a máscara para não estar a contaminar o que quer que seja com a minha máscara. Pois. Pronto. E pronto, houve mais tempo, não sei se mais alguém, agora deixo e digo, pendurada no espelho, exato, muito no carro, pendurada no espelho, no tablier, que confusão, mas pronto, as pessoas não participaram na oficina da semana passada, temos que nós ir partilhando o conhecimento. Porque também temos que pensar noutra coisa, noutra questão, que é assim, as máscaras não têm só o coronavírus, nós temos bactérias, nós temos a o bacilos, nós temos isso, vivem connosco. E é diferente de pessoa para pessoa. Todos nós temos o nosso património bacteriano, a nossa flora bacteriana. E nós estamos com aquela máscara, com aquele tecido que está a receber as nossas bactérias intestinais, não é? Portanto, não estamos, e quando chegar o verão, e mesmo agora, estamos sempre com vírus, os vírus, enfim, vivem connosco, não é? Felizmente estamos imunizados a muitos deles e que não iremos ter doenças, mas também não é só a coronavírus, está bem? Portanto, também é importante esta questão. Então, força, CEL. Ok. Ora, muito obrigada a todos por estarem aqui novamente hoje. Fiquem à vontade para me interromper, para me fazer perguntas no chat. Portanto, ok, pendurado no espelho. Pronto, eu vou lendo, vou tentando ler. Aqui o Meet tem uma coisa que outras plataformas não têm, que é quando eu leio o chat, portanto, o chat vem para cima do vosso ecrã, portanto, de cada pessoa. Bom, mas vamos então à segunda parte. Vai ser prático, façam os exercícios que eu vos vou propor, mesmo que pareçam que não são, assim, muito éticos, mas é isto que é importante, é nós praticarmos. Eu gosto muito nas minhas formações, não só de dar sugestões, mas de mostrar porquê que eu faço. Porquê que faço? Porquê que é importante? E vou tentar, então, fazermos isto. Eu escolhi para esta nossa segunda parte um subtítulo que se chama 5 maneiras de melhorar a nossa respiração. Mas antes, aqui eu tenho que passear, antes de passar mesmo para essas 5 maneiras de melhorar a nossa respiração, eu quero partilhar uma das últimas frases que eu recebi de uma professora americana, que diz que nunca se deve confundir a esperança que prevalecerá até ao final
que nunca pode permitir perder com a disciplina de enfrentar os factos mais brutais. Portanto, para mim a esperança é talvez a emoção número 1. A esperança, eu sinto que estes jovens que estão hoje no 12º ano têm uma grande crise de esperança. A esperança que eu tinha quando acabei o meu curso era que eu vou ter emprego, eu vou estar a trabalhar em Portugal, a minha vida vai cada dia melhorar, eu vou ter uma carreira, enfim. Hoje estas certezas já não são assim tão certezas e, portanto, eu gosto muito desta frase, porque nós temos que manter a esperança na mudança e numa sociedade com mais esperança, mais próspera, enfim, em que os nossos mais empática, mais positiva, mais a ver o momento presente, mais feliz também, e era isto que eu queria partilhar. Eu também queria partilhar com vocês um livro que eu já li o ano passado, depois eu emprestei-o e ofereci-o e ele estava esgotado. Entretanto, ele agora em 2020, em 2020, agora na pandemia, foi novamente editado e eu voltei a comprá-lo, que se chama A Coragem de Ser Imperfeito. A autora é a Brené Brown. A Brené Brown é uma senhora, ela é assistente social, é americana, e ela fala sobre a vergonha e estas coisas de termos coragem de não fazer tudo perfeito. Não tem uma literatura muito, como é que eu ia te explicar? Quem gosta de um bom português, não é aquele português, enfim, que nós estamos habituados a bons autores, como o António Damasio ou outros, mas o conteúdo é excelente. Fala sobre a capacidade que temos de nos permeabilizar e de aprender, mesmo com os nossos alunos, com os nossos filhos. E a coragem de não fazer... de dar a cara, de não fazer sempre, nem tudo tem que ser perfeito, nem tudo tem que estar sempre bem feito. O que importa é fazer. Coragem de ser imperfeito. Muito bom. Foi reeditado este ano. Também gostava de partilhar com vocês um outro livro de um filósofo, ele chama-se Oscar Brenifier. Ele entrou, eu conheci-o aí onde tu estás agora, ali. Ele esteve aí a fazer uma formação em 2015, assinou este livro que eu comprei. Eu já o tinha bastantes livros, porque ele escreve livros de crianças. Chama-se Oscar Brenifier. Ontem tive uma formação com ele, aqui pelo Zoom. E ele portanto, defende que a filosofia deve-se começar, enfim, com 3 anos, 4 anos, com as crianças, na pré, e faz outra coisa também muito gira, que é muito diferente, que é a consulta filosófica. E foi exatamente a formação sobre consulta filosófica que nós ontem estive a ouvi-lo falar sobre como fazer perguntas. Então, eu no fim vou partilhar um bocadinho com vocês, chama-se Oscar Brenifier, em todas as bibliotecas. Ok? Portanto, agora eu gostava de vos ouvir. Eu fiz esta proposta para estarem atentos, observar a vossa respiração e gostava de vos ouvir. Quem quiser partilhar comigo, poderia ligar o vosso micro. Talvez quem cá tivesse estado. Ok. Quem não quiser falar, também pode pôr no chat. No chat que eu vou lendo. Ok? Eu gostava de ouvir as vossas dificuldades. Eu percebi que o meu filho ou o meu aluno, ou percebi que uma das coisas muito importantes que nós falámos a semana passada, que é... Diz. E dizer, vou partilhar, enquanto ninguém quer partilhar, posso partilhar o que eu observei. Em mim, pessoalmente, experimentei a
até foi já esta semana, fui buscar o meu filho e tinha combinado com ele que depois íamos a um sítio ou a uma loja comprar uma coisa, porque ele está quase a fazer anos e ele tinha-me pedido para eu lhe comprar uma coisa para o dia dele. E eu disse, ok, então quando eu te for buscar, vamos. E a primeira coisa que ele me perguntou foi, mamãe, trouxeste a máscara? E eu, não, porque eu fui à casa dos meus pais. Ou seja, saí de casa, carro, não me encontrei com ninguém. E eu, não, filho, olha, não podemos ir. Só que como a minha mãe faz máscaras para os lares e isso, acabou por ter lá. E eu usei pela primeira vez, não é uma máscara comunitária, é uma máscara, não sei se vai ser certificada ou não, mas é um material as chamadas cirúrgicas. Sim, tipo isso. E eu notei que é muito mais difícil usar essa máscara do que as máscaras que eu tenho. Para mim foi muito mais difícil, é muito mais quente, muito mais densa, e eu notei ao início que ficava com muito mais calor, que era um bocadinho mais difícil de respirar, e aquele exercício que tu fizeste de respirar só pelo nariz, inspirar e expirar, e também o mentalizar-me, ok, eu tenho que usar a máscara, isto é tranquilo, fisiologicamente isto está tudo pensado para correr tudo bem, e depois a coisa, eu também acalmei, senti-me segura a usar aquela máscara, mas notei mesmo muita diferença na máscara, e achei engraçado ser o meu filho perguntar-me, trouxeste a máscara, ou hoje quando fomos comprar a fruta, e eu disse-lhe, olha, tu queres lá a máscara, porque eu vou pôr a minha, não é? E ele é que decidiu, ok, porque eu disse, se tu decidires que vais levar, a tua máscara vai sair à rua, tu tens que pôr a máscara e só a tiras quando chegar em casa. Por isso, decidires, tens que decidir isso. E ele decidiu, ele pôs a máscara dele e eu expliquei-lhe que ele só podia tocar nos elásticos e depois começou-me a fazer perguntas, achei engraçado. Depois ele também quer perceber porque é que só podia tocar nos elásticos e isso tudo, mas essa consciência que ele tem de que realmente nós para ir a certos sítios temos que usar a máscara. Certos sítios, ou seja, as lojas, que é basicamente o único sítio que temos. Pronto, a minha partilha. Pois, estava aqui. Eu sinto alguma dificuldade. Quer dizer, TNT, pois, ainda é outro ciclo. Pois. Sim. A idade vai também condicionar o uso de máscara. Está bem? Portanto, quando a pessoa, a idade e o facto de a pessoa não estar habituada faz com que haja menos abertura da caixa torácica. Eu vou já aqui pôr uma imagem explicar, está bem, Lina? Eu já vou explicar. Estava-me aqui a dizer que provavelmente a que usaste foi uma TNT, das outras. Eu não sei se a pessoa que partilhou, se isto se chama TNT. Mas isto não é tecido não tecido. Eu acho que isto chamam-se máscaras cirúrgicas. Ok? Tecido não tecido é outra. Penso eu. Ok, alguém está a responder. Não. Ok. Pronto, portanto, em todo o caso, eu vou continuar e se me quiserem. Eu acho que a Lina. Se lembrarem de alguma pergunta. Não? Lina? Ok. Ela estava a falar sobre as máscaras TNT aqui no chat. Não, eu estava a dizer que a minha maior dificuldade é por causa dos óculos, porque embacia os óculos. Ok. Nós já falámos nisso também. Pois, que há três. É preciso compreender que o embaciamento dos óculos tem a ver com a diferença térmica. Ou seja, a umidade da nossa boca, ao chegar aos óculos, portanto, à lente, vai condensar, porque está mais quente do que a lente. Então, podemos tentar aquecê-la. Há também uma sugestão de pôr-se sabão azul, lavá-la bem lavada, e com sabão azul, também há essa sugestão. E também a outra sugestão, a terceira sugestão é que os óculos têm que ser por cima da máscara.
Eu também já agora que estamos a falar nisto, há outra sugestão, que é rodar, portanto, fazer uma volta no elástico se a criança, uma ou duas, para adaptar melhor à criança. Podemos dar uma volta no elástico e vamos ficar com a máscara mais ajustada. Portanto, imagino que é uma criança, mas ela está muito larga. Podemos dar aqui umas voltas no elástico destas cirúrgicas. Está bem? Assim, uma ou duas voltas e pomos na orelha. Fica aqui uma cruz. Isso. Eu estou com os fones, pôr a máscara e depois pôr os óculos por cima da máscara, assim. Sim. Ok. Então, vamos então continuar aqui na nossa apresentação. A primeira questão que eu gostava... Ok. As 5 maneiras de melhorar. Eu vou avançar aqui um bocadinho, porque nós também falámos, então, a importância da respiração nasal, inspira e expira pelo nariz, o ritmo cardíaco, o ritmo respiratório, a respiração diafragmática, a postura e as emoções. A respiração nasal. Não vou estar aqui muito tempo, nós falámos nisso, da respiração nasal, mas o que eu queria aqui explicar com esta imagem que vem aqui no canto, é que o nariz, para além de ter estes cornetos que preparam o ar para entrar e para sair, a imunidade, existem vários momentos de imunidade. O nariz dá-nos uma imunidade mecânica e química, ou seja, quando o ar entra, os mucos que estão que revestem a parte interna do nosso nariz, retêm as impurezas e as bactérias e os vírus e as impurezas do ar, certo? E, portanto, é importantíssima esta inspiração e expiração nasal, exatamente porque este percurso que o ar vai ter, prepara, retira aquilo que não pode chegar ao pulmão. E preparam em termos da temperatura, em termos por exemplo, lembram-se, antigamente os futebolistas até usavam aqui um penso, eles tiveram que deixar de usar porque o ar, ao chegar ao pulmão, sem que a temperatura fosse aquela que o corpo tem, portanto, neste trajeto, o pulmão colapsa, portanto, fecha. É um mecanismo fisiológico. Se o ar é mais quente, a uma temperatura muito semelhante ao do nosso corpo, portanto, o pulmão mantém o seu tamanho normal e está dilatado, porque é fácil o alvéolo reduzir e aumentar o seu tamanho para se adaptar às necessidades homeostáticas. E aqui temos os seios, aqui chamam-se seios perinasais, aqui temos os seios frontais, que são estruturas extremamente importantes para a nossa saúde, para a saúde do nosso aparelho respiratório. Portanto, podemos fazer aqui um exercíciozinho, podemos também ter os nossos filhos para o fazer, por exemplo, podemos fazer todas, aqui uma massagem no nosso nariz, assim, podemos fazer todas para perceberem. Portanto, se tocarem no nariz e forem um bocadinho para aqui, o nosso crânio não é um osso fechado, ele tem estas aberturas. E estas aberturas existem, por um lado, para que o nosso crânio seja mais leve. Por outro lado, para que haja também este percurso do ar, que está aqui até com algumas destes seios não estiverem permeabilizados, não estiverem a funcionar corretamente, nós podemos... para desligarem, para tentarem melhorar as ligações já. Estão a pedir para desligar as câmaras. Ok. Portanto, podemos fazer assim esta massagem, irmos massageando a nossos seios aqui assim. Então, podemos vir aqui acima, fazer uma massagem aqui em cima e abrir um bocadinho
um bocadinho para melhorarmos esta permeabilização do ar ao entrar e sair. Eu sei que há pessoas que, e a semana passada também falámos sobre isso, sobre a inspiração e a expiração deve ser sempre nasal, está bem? Portanto, prepara o ar para chegar ao pulmão, é uma cavidade para essa função, promove o ritmo e quantidade adequada à homeostase. Portanto, vamos então a outro exercício que eu gostava de falar-vos, que é o ritmo respiratório. Quando o ritmo respiratório é muito elevado ou muito pequeno, então o que é este ritmo respiratório? Vamos fazer um exercíciozinho, vamos fazer todas aqui um exercíciozinho sobre o ritmo respiratório. Então o que é o ritmo respiratório? É o número de vezes que nós inalamos, inspiração, pausa, expiração e pausa. Eu vou pôr aqui um cronómetro. Eu não estou a ver, mas vamos ver se isto... Vamos pôr aqui um cronómetro e vamos pegar numa caneta, eu vou dar aqui um bocadinho, uma pausazinha, vamos pegar numa caneta, eu esqueci-me de dizer que era preciso uma caneta e um papel, ok? Espero que toda a gente tenha tempo para ir buscar uma caneta e um papel, para fazermos uma coisa, que é contar o nosso ritmo respiratório, ou o nosso número de vezes que vamos respirar por minuto, num minuto. Eu tenho aqui um cronómetro e vamos todas fazer esta experiência, que é, cada vez que nós inspiramos, no fim da inspiração fazemos um tracinho. Quando eu disser agora. Portanto, é um ciclo respiratório, faz parte destas 4 fases. Pausa. Vamos começar. 1, 2, 3. Vamos começar. Ok? Pronto. Vamos parar. E agora, no chat, vão contar o número de vezes que respiraram. Está bem? E vão dizer aqui quantas vezes, quantos tracinhos é que fizeram. Portanto, o número de tracinhos que fizeram, 11. Ok, 6. Excelente, 6 é muito bom. A Silvia, 6. 11, 6. Ok. Portanto, 15. 15, mais um 15, ok. Pronto, portanto, 11. Já vamos ver, então, 10, muito bom, 10, ok. 10. Uhum. 10, 11, 10, 6, 15, ok. Então vamos ver. Este é um dos treinos importantes, que é o número de vezes que nós fazemos uma respiração. O qual é consciente, claro, né? No último dia, só aqui para frisar o número das pessoas que não estão presentes, uma das coisas que é preciso termos muita consciência é que a respiração é um processo automático. É assim, é um processo que está sob o meu sistema nervoso autónomo. Nós numa atividade normal, ou eu agora, eu não sei o que é que o meu corpo está a fazer na respiração. Mas a respiração é também um processo consciente.
E então, por isso é possível treinar e tomar consciência dela. Então, vamos ver isto do ritmo respiratório e a sua importância. Então, temos aqui umas crianças a ver. A expiração deve ser mais longa que a inspiração. Nós devemos de inspirar e depois podemos também contar. Se inspiramos em 3 tempos, por exemplo, 1, 2, 3, pausa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Portanto, a expiração deve ser mais longa do que a inspiração, porque a inspiração é o processo de relaxamento, de libertar, deixar sair o ar. A segunda questão também é que nós devemos, numa atividade normal, respirar entre 8 a 12 vezes. Portanto, estiveram praticamente todos dentro da normalidade, exceto as pessoas que foram aqui para as 15, e posso-vos dizer que foi muito bom. Tenho outras pessoas que respiram com muito mais frequência, muito maior número. Portanto, numa atividade normal, a respiração deve ser de 8 a 12 vezes por minuto. Mas ela é possível que seja de 4 a 5 vezes por minuto. Okay? Quanto mais baixo, mais rentável é a respiração. Isto é, quanto menos vezes nós respiramos por minuto, mais poupamos. A respiração é uma questão de poupar energia. Se eu posso ter a mesma rentabilidade, o mesmo efeito em menos tempo, então é mais eficaz. Eu preciso de menos trabalho para obter a mesma quantidade de oxigênio no meu sangue. Bom, eu mostro-vos agora aqui um esquema. Eu gosto muito da anatomia e de explicar as coisas baseando na anatomia, na fisiologia, na forma como o nosso corpo trabalha. E reparem, o nosso pulmão é um triângulo. Ele é maior na base. Se nós estamos a fazer uma respiração tórax superior ou uma respiração pouco longa, portanto, se ela é mais frequente é porque ela é menos longa. É menos longa. Então, vai acontecer algumas questões. Uma delas é que não vai haver tempo para que haja entrada do oxigênio, que tem que estar aqui nos nossos alvéolozinhos para o sangue. Quanto mais longa for a nossa respiração, portanto, quanto mais a inspiração ser mais eu dou tempo a que o ar entre, a que o oxigênio entre e que o CO2 passe para o alvéolo. Por outro lado, esta respiração mais calma, mais longa, vai fazer com que eu respire mais na base do pulmão. Eu estou a fazer com o cursor na base do triângulo do pulmão. Já agora, o coração está aqui a meio, o pulmão esquerdo é mais pequeno porque ele tem aqui a mancha cardíaca e, portanto, o coração está, na realidade, a meio entre os dois pulmões, com o ventrículo esquerdo para o lado esquerdo. E, portanto, nós sentimos a bater mais à esquerda. Mas, na verdade, ele está a meio. Este facto faz com que seja muito importante a respiração diafragmática costal média e inferior. Esta particularidade da fisiologia e da anatomia do nosso pulmão. Outra questão também muito importante é que o treino do pulmão é o aumento do número de alvéolos que nós estamos a solicitar ou que estamos a usar. Quando nascemos, os nossos pulmões são colapsados, porque a nossa mãe está a respirar por nós, não é? Na primeira respiração, quando nascemos, eles vão descolapsar, vão pela primeira vez começar a fazer a sua função, a função de levar o oxigênio, mas, na verdade, a nossa fisiologia, nós temos mais alvéolos do que aqueles que usamos numa respiração normal.
Nós percebemos isto se nos cansamos, se fazemos uma grande caminhada. O exercício físico é fundamental exatamente também para mantermos este número de alvéolos ativos. Porque se eles não são usados, eles têm a revestir entre cada alvéolo, há um surfactante, há um muco, que é uma substância que protege a parede do alvéolo, e essa substância, se o alvéolo não é usado, essa substância deixa de ser produzida e o alvéolo começa a não ser usado. Portanto, no treino respiratório é importante treinar o mais possível o número de alvéolos, mesmo numa respiração normal. Eu tenho um grande desafio na minha vida profissional, que é colocar a fazer o benefício do exercício físico para pessoas que não podem fazer exercício físico. Imaginem, uma pessoa que teve um problema cardíaco e não pode fazer esforço físico, ou uma pessoa que teve uma prótese e não pode fazer caminhar, ou por qualquer motivo, mas essa pessoa pode fazer treino respiratório, pode fazer treino muscular com alongamentos, porque é importante manter esta elasticidade, esta capacidade do pulmão para que a qualquer momento que seja necessário ele se adapte a uma necessidade de mais oxigênio. Por uma situação de stress, por uma situação de mais ansiedade, ou porque fez mais força, ou porque subiu as escadas, ou porque precisou de fazer um caminhar mais um bocadinho, e portanto a manutenção da nossa capacidade respiratória é fundamental. Então, eu vou-vos pedir para fazermos um exercício e vamos colocar as nossas mãos aqui no nosso tórax. Portanto, se virem aqui o pulmão, aqui na imagem, portanto, vamos colocar aqui assim nesta zona. E vamos sentir que o nosso pulmão vai abrir para aqui. Vamos colocar, eu penso que é visível as minhas mãos, é nesta zona aqui, portanto, o pulmão, na realidade, acaba a nível do mamilo, a nível desta zona do tórax. Abaixo depois temos o estômago, o fígado à direita, por trás o rim, temos outros órgãos. Então, vamos colocar a nossa mão aqui no nosso tórax e vamos fazer o treino da costal média e inferior. Ok? Vamos inspirar e expirar. Vamos voltar a sentir esta sensação que quando expiramos, o corpo acalma. E quando inspiramos, o tórax abre. Okay? As mãos dá a percepção do movimento. Dá-nos a noção que realmente estamos a inspirar e a expirar. Okay. Vamos aproveitar para fazer novamente o exercício do diafragma. Vamos colocar a nossa mão, ou as duas, portanto, junto das costelas, aqui nesta zona, ou vamos colocar uma no peito e uma na zona do abdômen. A respiração eficaz, ou aquela que é mais saudável, mais rentável, que precisa de menos esforço, é aquela em que, ao inspirar, a barriga aumenta, ao expirar, a barriga contrai, diminui. Então, ao inspirar, a mão vai acompanhar a nossa barriga, ao aumentar, e ao expirar, a mão vai acompanhar a nossa barriga. Portanto, a ir para como quem comprime. Usem os abdominais, comprime mais um bocadinho para que todo o ar saia. O ar entra e o ar sai. Vamos aproveitar para descontrair os ombros, a cervical. Okay. Portanto, observar, sentir que realmente estamos a usar todo o nosso pulmão. E baixa.
Há mais um exercício também respiratório, também treino respiratório. Portanto, podemos nos abraçar, tentem fazer, porque é muito interessante. E assim, o nosso pulmão, portanto, está na parte anterior do tórax, lateral e posterior do tórax. Portanto, aqui nesta parte posterior também temos o pulmão. E vamos sentir que vamos respirar para as costas. E agora vamos nos espreguiçar. Ok. Vamos espreguiçar, vamos sentir o nosso corpo todo a alongar. E este preconceito que espreguiçar é feio ficou no século XX. No século XXI, os nossos bebés sabem bem o quanto é importante espreguiçar. Os nossos animais, quem tem gatos então, e cães também, eles mal acabam a sua soneca, lá vão eles com a patita, espreguiçar. Espreguiçar é um processo fisiológico de alongamento, fundamental para a nossa saúde, para a nossa respiração. Os nossos tendões, músculos, estruturas são como elásticos que precisam desse alongamento. É fundamental. Eu não vou me espreguiçar se estiver numa reunião ou se estiver numa aula com professores, mas há momentos que nós podemos nos habituar a integrá-los na nossa vida diária. Por exemplo, acabei de me levantar, vou para o meu banhinho, antes do banho, e eu espreguiço. Ok? Vamos todas então espreguiçar um bocadinho lá em cima, aqui. Ok. Depois de espreguiçar, aqui à frente, assim. Muito bem. Ok. Depois de espreguiçar e de estarmos a respirar com mais alvéolos, vou falar noutra informação que estava também no nosso programa, que se chama respiração e a postura. Muito bem. As tecnologias, o facto de estarmos mais sedentários, enfim. Antigamente também havia muitas pessoas com problemas posturais, mas cada vez mais há estudos a perceber qual é a relação entre a postura e a respiração. Eu queria fazer aqui um parênteses para porque é que é tão importante respirarmos. Infelizmente, não há muitos estudos sobre a importância dos exercícios respiratórios e de uma respiração eficaz. Tem a ver com, enfim, eu vou-vos confessar, penso eu, que tem a ver também com o facto de os laboratórios não ganham nada se as pessoas respirarem bem, não é? Não é investigável em termos de produtos que possam depois ser vendáveis. O ensino terá que passar por professores de educação física, por professores especializados, por psicometricistas, por fisioterapeutas, o ensino da respiração. Portanto, ensinar a respirar não está investigado a ponto de se poder comprovar cientificamente a sua importância. Eu tenho uma colega que fez um trabalho muito interessante sobre diabéticos e as conclusões do estudo dela foi que há uma grande ligação entre respirar de forma ineficaz e a diabetes. É um grande campo de estudo, é muito interessante. Ela fez com aquilo são umas câmaras pressurizadas para treino de pilotos de alta velocidade, daqueles aviões de cabine pressurizada, e ela concluiu que as pessoas, quando estavam naquelas cabines pressurizadas, diminuíam a diabetes. Portanto, a diabetes pode estar muito relacionada com estas questões da respiração. E eu tenho aqui uma postura, enfim, que toda a gente percebe, que nesta posição o pulmão, aqui, portanto, nesta zona, estará... Vou andar para trás, peço desculpa. Estará com menos possibilidades de abertura do que nesta posição, numa postura mais alongada. Portanto,
A postura é fundamental para que haja uma boa abertura torácica e para não falarmos já da pressão que está a acontecer na cervical, na temporomandibular, aqui nesta zona, portanto, até na audição, portanto, na orelha, e já para não falar no abdômen, okay? Portanto, a postura vai interferir com uma série de situações musculoesqueléticas, mas não só. Imaginem, por exemplo, também aqui o abdômen, com as suas vísceras, como o fígado, ela não está tão liberta como nesta posição. Portanto, eu penso que esta imagem é muito elucidativa. Então, vou-vos convidar a colocarmos, eu depois tenho também, estou aqui a partilhar-vos também aqui uma figura sentada. A nossa vida cada vez é mais sedentária, estamos mais sentados e agora esta pandemia ainda nos levou mais para a frente do ecrã, mais um bocadinho, e portanto é fácil termos esta tendência de nos sentarmos, portanto, mais cifusados, é que a cabeça se projeta para a frente. Okay? Então vamos ter que ter consciência. Se estou a falar para pessoas que estão com crianças, quando estamos com crianças e percebemos que elas não estão bem posicionadas, devemos ter cuidado, por exemplo, dizer-lhe do género de coisas assim, endireita-te, ou olha para isso, ou olha como estás. É que na realidade a criança não se apercebe do seu corpo, da sua postura. Portanto, a postura corporal é um ato automático. Nós estamos assim, pura e simplesmente. É preciso que haja ou um técnico especializado e que faça a devida correção, porque a própria criança não tem formas de perceber como é que ela pode se corrigir. Por exemplo, já tive pessoas que dissessem endireita-te e a criança faz assim, ou portanto, na realidade não faz uma boa correção postural. Mas, vou-vos dar só aqui uma dica, a bacia é muito importante percebermos que se a bacia rodar e se o nosso corpo, o peso do corpo estiver assente sobre os ossos da bacia, que se chamam isquiones, imediatamente a nossa coluna fica mais retificada. Se o peso do corpo estiver transferido para trás, para a parte posterior, imediatamente a nossa cabeça projeta-se mais para a frente. Portanto, é realmente aqui na bacia que está o segredo de nós nos posicionarmos sentados de forma mais correta. Outra dica também para crianças, que percebermos que elas fazem realmente este apoio aonde tem que ser, não é? Que é os ossos da bacia e não na coluna, não é? Esta posição aqui. Por exemplo, vou-vos dar uma sugestão, por exemplo, estás sentado, olha, cresce, sente que há como que uma linha que te alonga aqui. Cresce na cadeira, está bem? Portanto, ou cresce, se estivermos num banco do carro, por exemplo, cresce no banco do carro. Eu já até brincava, tenho um filho com 12 anos e brincava com ele e dizia assim, filho, se queres vir à frente, ele já é maior que eu, se queres vir à frente tens que crescer no banco, não podes estar assim, porque senão os polícias se aparecerem pensam que tu és pequenino. Portanto, a bacia bem apoiada lá atrás no banco, as costas bem encostadas ao banco do carro, o carro felizmente tem também aquele apoio aqui e, portanto, apoiamos aqui no apoio do carro e crescemos. Ok? Se houver alguma questão, ou voltar para trás um bocadinho. Ok. Vamos então prosseguir, não tenho aqui nenhuma questão relativamente aqui a esta questão da postura. Eu também estou a falar com pessoas muito sensíveis relativamente a esta questão da saúde das crianças. É assim, nós pais, educadores, ao vermos a criança todos os dias, pode haver alguns pormenores que nos escapam, que nós não vimos.
Eu tenho situações de problemas de coluna, como escolioses, até a respiração bucal ou outros, que os pais aperceberam-se, olha, eu tenho uma situação muito interessante, uma escoliose gravíssima, que a menina se apercebeu quando foi fazer um fato, um vestido para ir a um casamento. E a costureira é que disse, mas ela tem um lado mais diferente, então eu tenho que pôr o vestido torto. E pronto, e depois fez uma avaliação com raio-x e com raio-x extra longo e comigo, e a menina tem uma escoliose já grave. E a mãe pensou, como é que eu nunca vi? Pronto, é normal, porque nós ao vermos todos os dias, há alguns pormenores que nos podem escapar, até a mim que sou técnica de saúde. Portanto, esta observação, olhar como se fosse a primeira vez, não é? Olhar principiante é muito importante, também mesmo para a postura das crianças, mas não estando constantemente, olha aí, olha essa posição, olha, ok, não, eles não, é assim, portanto tem que ser com calma, com o exemplo, como eu disse, e com muita ponderação, com, enfim, muita compreensão também. Vamos continuar, e tenho aqui também a respiração e as emoções. Lília, queres fazer uma pergunta? O tempo. Então, o caso do filho, então, ok. Olha, desculpa, vou desligar outra vez a minha câmera porque melhorou bastante a qualidade da imagem, está bem? Ok. É que não é nada agradável estares a falar e não estares a ver ninguém, mas é que melhorou bastante. Está bem. Pronto, tenha atenção então. Está bem. Ok. Até já. Ok, obrigada, Lília, por teres-me relembrado do tempo. Eu tenho aqui uma frase que diz que todas as emoções estão conectadas à respiração. Se tu mudas a respiração, mudas também as emoções. Ou seja, a respiração é uma das ferramentas para percebermos as nossas emoções. Eu também quero-vos mostrar aqui, é importante sublinhar que isto são assuntos muito complexos. Eu estou a dar aqui assim alguma informação mais simples, simplificar uma coisa que não é nada simples. Tentar falar sobre algo extremamente complexo e muito, isto sim, as emoções muito estudadas por um senhor que se chama português. Eu baseei-me num senhor que se chama o António Damasio. Portanto, ele é um neurocientista, trabalha nos Estados Unidos com a esposa, e eles fazem muita investigação sobre esta questão das emoções, dos sentimentos. Coloquei estes emojis, os miúdos adoram isto. Quando trabalhava com algumas crianças com dificuldades de aprendizagem, eles próprios faziam os seus emojis. É giro que aqui, portanto, estas não são, esta é de surpresa, e o António Damasio diz que as básicas, as 5 emoções básicas, mas é o nojo. Nós já vamos ver aqui então. A emoção uma das mais importantes e que está na base da compreensão de tudo isto, que é o medo. O medo subdivide-se em ataque, fuga e mobilidade, e aqui do medo, e é isto que eu gostava que percebessem no vosso corpo, quando estamos numa situação de ansiedade, de medo, a respiração torna-se torácica superior, é de emergência, é de curto ritmo, é de alta frequência, ok? Portanto, a respiração de medo é uma respiração torácica superior, medo, apreensão, ok? A respiração, a raiva também é muito importante. Eu vou só falar nas chamadas emoções negativas, elas não são negativas, são emoções fundamentais, são chamadas emoções básicas, porque elas são comuns com os outros, são comuns. Portanto, o Darwin e o Sullivan estudaram estas emoções, que dizem que elas são universais. Portanto, o medo, a raiva, são emoções universais, ou seja, são emoções que se manifestam em todas as pessoas do mundo de forma igual. Quer em termos fisiológicos, quer em termos da expressão facial, da expressão do corpo, hormonal, portanto, das hormonas, e também é em comum com os outros animais. Portanto, a raiva está adjacente à percepção de injustiça
ou de prejuízo, está bem? Há várias fases em que os meninos, mais os meninos e as meninas, têm muito presente este sentimento de injustiça. E a respiração é mediotoráxica e bloqueia a inspiração. Ok? Portanto, aumenta uma hormona que se chama angiotensina e ela aumenta a vermelhidão e aumenta a percepção do aumento do corpo. Okay? Portanto, é muito interessante, isto é extremamente longo e vasto, é muito interessante. A tristeza é a percepção de perda, portanto, é ao contrário, aqui a respiração torna-se mais baixa amplitude e é como se a pessoa com muita tristeza quisesse passar despercebida, quiser ficar no seu cantinho, encolhe-se para ficar no seu cantinho. Não bem nos mesmos processos, porque hormonalmente a tristeza, cada destas emoções tem um sistema hormonal que lhe é próprio. Está bem? E, segundo António Damasio, que tudo isto que eu estou a falar aqui, dar aqui uma pequenina abordagem às emoções, que tenho muito gosto por esta área. E o nojo é também fundamental para a sobrevivência. Portanto, estas 4 emoções são emoções básicas porque elas são fundamentais para a sobrevivência. São fundamentais para nos manter vivos. Se nós não tivéssemos medo, morríamos, mandávamos de uma varanda. Se nós não tivéssemos raiva, não nos protegíamos das situações de justiça. A tristeza, por exemplo, eu gosto muito de estudar esta emoção, porque ela é como que um poupar de energia. Então eu vou diminuir o consumo de recursos. Okay? É muito importante. E nós também, imagina, se nós não tivéssemos esta emoção, podíamos comer alguma coisa que nos envenenasse. Portanto, são realmente... E esta emoção vai reduzir a amplitude respiratória. Ok? Portanto, quero-vos deixar aqui com esta... Lília, podes-me dizer se eu posso continuar, se vamos para a parte das perguntas... Podes continuar. Ia pedir era não, para não te alongares muito. Alongar muito mais. Um momento de perguntas. Ok. Portanto, gostava que lessem esta porque é muito interessante. Se nós conseguirmos entender as crianças, tornamos-nos muito mais facilmente pais, não é? A parentalidade é mais fácil. Ok. E eu, inspirada ontem no Oscar de Renifier, quis dar-vos mais uma chegazinha sobre como construir uma pergunta. Desmistificarmos estas coisas da pergunta é muito interessante. As crianças são umas perguntadoras maravilhosas. As perguntas delas são incríveis. E nós adultos depois parece que temos quase que vergonha de perguntar. A verdade é que a pergunta é organizadora. Ela é estruturadora, ela estrutura o que nós queremos. Ela é fundamental para perceber o que é que eu quero. E então, vamos aqui fazer algumas questões, vou-vos dar aqui algumas dicas sobre como fazer uma pergunta. A uma criança deve-se enquadrar a pergunta, ou seja, deve-se dizer porquê que eu estou a fazer esta pergunta. Depois também, sempre que possível, deve-se fazer perguntas de forma a que ela não seja... Obrigada, Cláudia, obrigada. Okay. De forma a que ela não seja uma pergunta que se possa responder sim ou não. Por exemplo, queres esta maçã? Sim ou não? Devemos de dizer, queres esta maçã ou queres esta pera? Ou queres esta laranja? É bom comer fruta, portanto, não tem hipótese de dizer sim ou não. É importante pensar, esta pergunta tem resposta? Não. Ok, se não tem hipótese de dizer sim ou não, gostas disto? Não. Não devemos evitar esse tipo de perguntas. A criança está no momento presente. É interessantíssimo.
Porque para elas, há 8 dias, ou há um mês que tu fizeste isto, há um mês para elas já é um século, para nós já é há 20 anos quase, é quase que dizer a um adulto, olha, tu há 20 anos fizeste isso, não é? Um mês para uma criança de 4 meses é muito, desculpem, 4 anos ou 5 anos é muito tempo. Na realidade, a criança vive no momento presente. Ela ainda não estruturou este conceito do passado e do futuro. Então, devemos nos referir agora, ao presente. A subjetividade também. É importante que reduzimos também a questão da subjetividade. E também a pergunta não deve ter uma afirmação ou uma crítica ou punitiva. Por exemplo, dizer à criança, por exemplo, tu achas que fizeste bem? Achas que fizeste bem? Não é? Eu já estou a julgar aquilo que ela fez. Okay? Portanto, também é muito importante. E valorizar o ato de perguntar. Ok, excelente, fizeste esta pergunta. Excelente. Porque a pergunta é organizadora. A pergunta é primeiro de tudo. E a pergunta é aquilo que nos leva a obter realmente a resposta. Portanto, é excelente. Aceitar e reforçar a resposta, seja ela qual for. Mesmo uma resposta errada, é o primeiro passo para a resposta certa. Ok? Portanto, just be in the moment, é a próxima formação que eu vou fazer, é esta. E agora, um momento de perguntas. Já tenho aqui alguém que me disse, que diz, vou ter de sair, isto é muito... Ok, muito obrigada, Cláudia. Ora, vou para aqui. Vamos então abrir. A pergunta? Lília. Eu sou sincera, eu de momento não tenho aqui nenhuma pergunta para te fazer, mas... Aqui a questão da... Obrigada. A questão das perguntas, da construção da pergunta. Ok. Portanto, eu tenho aqui mais uma. A Gloca a agradecer. Agradecer, ok. Muito obrigada, Gloca. Ok. Ninguém quer partilhar nada, uma ansiedade também, não tem que ser só uma pergunta. Ok, eu pus... É que esta SAT foi feita com outra formação, está aqui, porque aqui é o Mindfulness. Não? Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa para encerrar, Céu, então, tendo em conta que não há perguntas. Sejam como crianças, estejam no momento presente. Isto era outra formação. Ok, uma pergunta. É Lina a partilhar. Obrigada, Lina, obrigada pelas palavras. Eu sugiro mesmo para quem não esteve a semana passada que reveja no YouTube. Acho que deste dicas interessantes, principalmente para o contexto de jardim de infância, creche. Acho que estes exercícios respiratórios para mim fazem todo o sentido. Tenho que te agradecer, senti-me a relaxar quando fui aqueles exercícios ainda há pouco de respiração e depois do alongamento. Já escrevi mentalmente aqui, como eu costumo dizer aos meus miúdos, por favor, escrevam no vosso cérebro. Tenho que tornar isto uma rotina para a minha saúde. Uma pergunta. O teu slide da postura, eu sou a pessoa mais à esquerda, mais à direita, apesar de ter dado muitas aulas de natação, ou seja, ensinar a questão da postura, mas a verdade é que a minha postura é sempre um bocadinho mais para a esquerda do que para a direita, mas acho que é interessante percebermos que nós somos um sistema com vários sistemas dentro de nós, mas que está tudo interligado. Muito bem. Excelente, Lina. Isso mesmo, Lina. Eu penso que isso a Linda diz que todos os dias faz relaxamento com crianças. Muito bom, muito bom. Todos os dias, assim que entramos a seguir a hora de manhã, normalmente fazemos um bocadinho, mas a seguir ao almoço, quando eles vêm do recreio, ponho sempre música,
calma e faço sempre um bocadinho de relaxamento com eles. E eles já estão habituados e naquilo que eu não faço, tive lá a minha observadora de aulas e não ia fazer, eles disseram logo, Lídia, estás-te a esquecer de alguma coisa. Portanto, eles não deixam mesmo, então estão habituados que adoram fazer. E os miúdos são muito... Ok. Eu tenho aqui uma pergunta muito importante, que é, a pergunta é... Da Liliana, que ela tem muitas dores de cabeça quando usa a máscara. Liliana. O que fazer? Pronto, é assim. E ela podia-me responder também se tem sem máscara. A Liliana está a acrescentar que tem sinusite e rinite. Então, pronto. Pronto. Então, estes exercícios de massagem é muito importante. Também, no primeiro dia, três, 4 vezes, não é preciso repetir muitas vezes, está bem? Também podemos massagear aqui assim atrás, tudo sem máscara, claro, aqui atrás, aqui, portanto na zona onde se dá a inserção dos músculos na cabeça, massagear aqui atrás, para quem tem dores de cabeça, esta massagem costuma ser muito, muito eficaz, portanto aqui atrás, na inserção dos músculos da cervical, também, está bem? E perceber se realmente a dor de cabeça está associada à máscara, é possível. O aumento do dióxido de carbono na máscara, ou melhor, eu não gosto de dizer que é o aumento do dióxido de carbono, eu gosto de dizer que é a redução do oxigênio. Porque para estarmos saudáveis, o oxigênio tem que estar entre 18% a 21%. A máscara vai reduzir essa quantidade. Qual é, então, a minha sugestão? É aumentarmos a quantidade de alvéolos que vamos utilizar. E temos que o fazer sem máscara, estes exercícios. Habituar o corpo a aumentar e diminuir, está bem? Portanto, mas depois cada situação é diferente. Ok. Lília, então, vamos então... Ok, vou ver aqui então outra vez. Obrigada. Desculpa, por momentos, não sei porque a sessão foi abaixo, mas já estou aqui. Sim, pronto. Ia perguntar então se mais alguém tem alguma questão. Já estamos a passar um bocadinho da hora, sim, as pessoas já se estão a despedir. Sexta-feira. Muito obrigada. Então, só então para... Ok. Diz? E pronto, mas estou, quem quiser, depois, ao longo da semana, de um tempo, que podem me enviar as perguntas que acharem importantes. Sim, nós, Ludotempo Brincar de Rua, também estamos disponíveis nas nossas redes sociais. Queria também agradecer-te muito, antes das despedidas, mesmo muito por estas 2 sessões. A mim fizeram muito sentido consciencializar coisas que já tinha ouvido falar, mas voltar a ouvir falar delas e consciencializar de outra perspectiva e perante estas vivências que atualmente temos. Obrigada, Ciel, pela tua partilha, pelo teu tempo. Queria também dizer que para a semana continuamos com as nossas iniciativas, não uma oficina, mas uma play talk, com a Vera Malhão, que vai falar connosco sobre o brincar e a natureza, os desafios e as oportunidades. E dizer para visitarem a nossa página do Brincar de Rua, temos lá mais partilhas de recursos, de brincadeiras e de outras play talk, tanto está no nosso site Brincar de Rua como no YouTube, mas realmente no Brincar de Rua temos lá tudo, no blog temos lá muitos recursos. E agradecer a todas também o tempo que disponibilizaram para estar do outro lado do ecrã. Muito, muito obrigada. Dias serenos, com uma respiração consciente e tranquila e uma postura também correta, mas desejo realmente a todas dias serenos e tranquilos. Muito obrigada, boa continuação e bom fim de semana. Bom fim de semana. Obrigada e até breve. Adeus.